Fala galera do blog do Tio Bob, beleza? Gabriel Galdino e mais uma semana trazendo novidades pra vocês. Hoje, carvões Coco King, novo formato agora hexagonal. Roda a vinheta! Coco King é uma marca brasileira e uma das pioneiras a trazer os carvões de coco pra gente. Vou falar um pouco aqui da caixa. A caixa, formato retangular, Coco King, carvões de coco, como preparar no seu arguile, informações aí de importador, onde foi fabricado e algumas especificações aí do produto. Vamos às especificações do produto. Aqui na caixa ele está dizendo rende 3 vezes mais. É sem cheiro ou gosto, 100% natural e feito de fibra de coco. Eu fiz o teste com esse carvão durante um mês. Peguei um mês, acendi, fumei. O que eu pude perceber com o carvão? Primeiramente, vou mostrar aqui o carvão para você. Coco King é esse aqui, formato hexagonal. Ele tem 6 centímetros de comprimento por 6,5 de diâmetro. Ele tem algumas bordas chanfradas aqui, ó, o que faz ele durar um pouquinho mais nesse formato hexagonal. Tá, qual a vantagem e desvantagem de ter o formato hexagonal? É que na hora de acender, você não vai ver aquele carvão rolando. Tá, mas e 10 minutos depois? 10 minutos depois ele já vai estar rolando. Eles duram entre 10 e 15 minutos aí no formato hexagonal. Esse é um ponto negativo para todos eles. Não tem jeito, ele vai ficar roliço e vai cair do rocha em algum momento. Acho que a solução para isso seria no formato quadrado e tudo mais, é mais fácil para guardar. Em comparação a outros carvões, quais carvões que eu estou associando? Estou comparando eles com carvões Zen, formato cúbico, e Arte Coco, formato hexagonal. Quais comparações que eu vou fazer? Primeira comparação que eu posso fazer para vocês. Quanto tempo demora para acender? O Coco King ele demora entre 12 e 15 minutos para ficar completamente aceso. Já o Zen e o Arte Coco, eles demoram entre 10 e 12 minutos. Não tem tanta diferença nisso. Cheiro, de quantidade média para baixa. Você que mora em apartamento, por exemplo, não deixar espalhar aquele cheiro horrível que fica de carvão quando você acende. Algumas marcas têm aquele cheiro do amido muito forte, coisa que o Coco King ele não tem. E os outros dois têm um cheiro médio. Eu que moro no apartamento, isso daí conta bastante. Então, ponto positivo aí pro Coco King. Regularidade do formato, ele tem uma regularidade muito boa. Cerca de 95% dos carvões dentro da caixa são parecidos. Os outros é um pouquinho torto, mas fora isso, tudo certo. Nada a reclamar quanto a isso. Beleza, quanto tempo que ele dura? Ele dura aproximadamente de 50 minutos a 1 hora. Ele tem uma duração super alta, tá? Você vai ter uma economia na hora que você usar o Coco King. Eu gostei muito do calor que ele proporciona. Cinzas. Ele libera uma quantidade baixa até de cinza. Não vou dizer que é quase nada, mas é de baixa para média. Comparação básica. Vou comparar no controlador de calor. Carvões Zen, Coco King e Arte Coco. O Prime é um dos rochas que eu mais gosto de utilizar fumando no controlador de calor da Atomic. Ele veda muito bem e não deixa o fumo ficar aqui no fundo, ó, tá vendo? Utilizando o carvão Zen, eu teria que usar 3 peças para produzir calor suficiente para queimar o fumo. Aqui agora usando o Arte Coco e agora o Coco King. Por esse controlador ser um pouquinho maior que os outros, eu consigo colocar 2 peças assim. Ele produz calor suficiente para estar aquecendo o controlador de calor. Como dica, para quem quer fumar nele usando apenas 2 carvões, eu sugiro que você quebre a peça ao meio antes de acender. Por quê? Porque se você quebrar depois dela acesa, ela começa a se apagar. Isso com qualquer carvão. E aí você coloca 4 peças delas aqui. Ou se preferir, utilize 3 peças. Ele vai produzir calor suficiente para você fumar. E aí você vai controlando, tirando uma peça, colocando. Então a gente tem como sugestão 3, 2 peças ou 2 peças cortadas ao meio para ele caber aqui dentro em volta do controlador de calor. Agora utilizando o alumínio. Com os carvões Zen, você também utiliza 3 peças, tá vendo? 2 ou 3 peças do Arte Coco e 2 peças para o Coco King. Ele produz calor suficiente para você fumar durante 50 a 1 hora de sessão. Pode perceber que 3 peças de carvão Coco King ele preenche completamente o rocha, o que não é ideal para um fumo. Ele precisa de áreas vazias para você controlar o calor. Se comparado, por exemplo, com o carvão da Arte Coco, ele é um pouco maior. O da Arte Coco ele tem 5 centímetros de comprimento por 7 de diâmetro. Já esse aqui 6,5 de diâmetro por 6 de comprimento. Comparações dos carvões. Arte Coco e Coco King. Dá uma olhada nele em cima do rocha.
Percebe que ele é um pouquinho maior e mais fino. Setup de hoje: BR Made Prime, Arguile Triton Zip, vaso Luna, carvão Coco King formato hexagonal e alumínio Predator. Galera, hoje eu vou fumar aqui Strong Mint, a tão comentada Strong Mint. Ela tem uma duração um pouquinho maior que as outras, então ela é ideal para esse teste que eu tô fazendo de calor aqui. Sem contar o Roche, né? Que ele vai um pouquinho mais de fumo que os outros. Eu vou mostrar as quantidades de cinza conforme o tempo que eu for fumando. Aquecendo o Roche. Deixei o fumo cozinhando por 5 minutos. Primeira puxada. Agora em outro ângulo. O olho chega a arder, velho. A mente é forte pra caralho. O Coco King, ele tem uma qualidade excepcional no quesito de calor. Então, com 2 peças, você vai ter uma economia muito grande aí, se você pensar. 10 minutos de sessão. Acabei de rotacionar, tá vendo? Ele já formou uma camada de cinzas aí. Vou bater pela primeira vez. Tem que bater um pouquinho perto. Por ele ser um pouquinho maior e fino, dependendo da altura que você bater, ele pode quebrar ao meio. Tá vendo? Ó, bati as 2 peças. Não solta muita cinza. Ainda mantendo um pouco do formato hexagonal, mas começando a ficar um pouco cilíndrico. Tô aproximadamente 20 minutos aqui fumando. Ele ainda mantém a quantidade de cinza. Bati aquela vez. Vou bater novamente, segunda vez que eu tô batendo. Pelo tamanho dele, a quantidade de cinzas não é tão grande. E ele não libera a cinza, ele contém ela. Isso faz com que o calor fique comprimido ali dentro. 30 minutos de sessão. O que acontece quando você bate numa altura muito alta, ó, tá vendo? Fui bater aqui e ele quebra ao meio. Então o que eu indico? Que vocês batam bem próximo do prato, porque conforme a sessão ele vai ficando um pouquinho mais fino. Essa é a quantidade de cinza que tem. Ele ainda continua grande, dá pra você fumar aí mais tempo. No caso assim, 1 hora, depende da sua vontade. Como é que tá o calor? Com 30 minutos ele ainda mantém aquela qualidade de calor que a proposta dele dá. Ele fala que ele dura 3 vezes mais, e de fato ele dura. 40 minutos de sessão. Pode perceber que com 40 minutos, a quantidade de cinza que ele deixou no prato, e ele já perdeu aquele formato hexagonal. Eu não tive que usar o abafador para suprir a queda de temperatura, porque ele não tem essa queda. Ele manteve desde o começo da sessão até agora, sem perder calor algum. O sabor do fumo ainda tá perfeito. Eu acho que dá pra ir você ficar 1 hora fumando tranquilamente. ...55 minutos aqui fumando. Quantidade de cinzas que ele liberou. No final aqui ele teve uma diminuição um pouco maior, mas ainda dá pra fumar aí uns 10 minutos. Esse aqui nenhum sabor de queimado deixou. Não usei o abafador em nenhum momento da sessão. A quantidade de fumaça ainda é grande, o carvão ainda está se deteriorando, então dá para fumar tranquilamente aí mais um tempo. Eu já vou ficando por aqui. Bros, vale muito a pena você comprar esse carvão. Além do custo-benefício dele, a quantidade de calor, ele não deixa cheiro, ele dura muito mais tempo que a maioria dos carvões. Contra, dependendo da altura de bater, ele quebra o carvão ao meio e infelizmente ele vira cilíndrico. Isso é natural de qualquer carvão aí do formato hexagonal. Ele, depois de uns 10, 15 minutos aí fumando, ele começa a ficar cilíndrico. Só isso. Então, indico, vale a pena, quantidade de calor perfeita. Eu usaria de novo? Sim. Compraria de novo uma caixa de 10 kg se tiver. Compra aí para experimentar, me fala o que você achou, tá bom? Deixe seus comentários que nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. Eu fico por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um gostei no vídeo, compartilhe nas redes sociais e bora fumar arguile. Abraço!